Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Patrícia Girassol, também conhecida como Professora Girassol. E este livro é uma aula extra, a primeira aula extra que eu estou gravando para auxiliar os alunos do curso de Sanatana Sai Sandivini, ou Sandivini, como também é chamado. É importante aqui enfatizar que esse curso, assim como essas aulas, são completamente gratuitas, assim como tudo que é relacionado ao Sanatana Sai Sandivini. Nós temos o site oficial do Sanatana Sai Sandivini, que é o site oficial do Brasil. Eu não estou ligada a nenhuma instituição, nem à organização Satyasai, nada disso. Apenas uma professora que teve a introdução a esse conhecimento na Índia em 2009. Em 2010 fiz o curso pela primeira vez e desde então eu compartilho esse conhecimento da melhor forma que conheço, sempre utilizando o material do site oficial. E hoje eu vim trazer algumas informações para auxiliar, né, de acordo com perguntas que foram feitas. Então, esse é o primeiro vídeo de muitos, assim, espero poder gravar vários para vocês. Ofereço esse serviço ao mestre querido Satyasai, peço amorosamente que todos sejam abençoados e que os frutos dessa prática se estendam e toquem a todos os seres na Terra, a todos os seres em todos os mundos. Assim é. Bom, esse vídeo, pessoal, é sobre atendimentos, tá? Por quê? Porque após a realização do curso, que tem sido desde a pandemia um curso online, ficam sempre muitas dúvidas sobre como fazer o atendimento. E o que é importante compreender é a primeira coisa, é que nós não somos médicos, certo? Não necessariamente as pessoas que estão dentro do curso são profissionais da saúde, né? Eu sou terapeuta integrativa, mesmo assim eu não sei todas as doenças, todas as bases. Então, a primeira coisa, e a mais importante, é a pessoa que vem para o seu tratamento, ela não deve fazer exclusivamente o tratamento de Sandivini, estou colocando aqui a minha opinião, tá? A não ser que ela tenha total segurança, seja uma escolha dela. Mas a gente nunca, jamais tira a medicina moderna que nós temos hoje para auxiliar essas pessoas. Então, a gente nunca vai deixar de tomar os remédios que tem que tomar. Se a situação ficar muito desafiadora, muito complicada, a gente deve sim ir ao médico. Jamais falar para a pessoa: olha, não, isso aqui vai te curar. Não, você não sabe. Porque a cura demanda vários fatores, tá? São muitos fatores. A gente não sabe o nível em que a doença está. Então, é muito importante a gente sempre deixar claro, uma pessoa que está doente, ela deve sim ir ao médico, tá? E se ela não vai, é por conta e risco, é a escolha dela. Então, jamais, dentro do Sandivini, a gente indicaria algo como isso, né? Então, sempre a pessoa deve procurar um profissional da saúde, certo? Então, vamos lá. Mas eu estou aqui, sou uma pessoa que quer ajudar, tem alguém da minha família que está doente e eu quero poder auxiliar aquela pessoa. Ou eu sou uma terapeuta integrativa e tudo mais e quero agregar o Sandivini e dar isso para a pessoa, que também é totalmente possível. A gente não cobra, mas é totalmente possível. Então, como que professora Girassol, faço os meus atendimentos? Então, a primeira coisa é, eu chamo a pessoa, e eu peço a ela para esclarecer o que ela está sentindo, tá? Depois que ela esclarece, então vamos supor que a pessoa chega para mim e fala assim: olha, eu estou com diabetes, tá? É, essa diabetes se manifestou nos últimos anos. Eu tenho, então, estou há 3 anos com isso, está sendo bem difícil para mim. Eu tenho que passar por uma cirurgia, então essa diabetes ela tem que estar controlada. E fora isso, eu também estou sentindo dores nas articulações, estou com fibromialgia. Então, a pessoa chega com, estou trazendo um exemplo, né? Com um leque de problemas, um leque de coisas no corpo dela, que são vários pontos pegando fogo, né? Então, a casa está pegando fogo. Então, você vai começar devagar. Você traz todo esse conhecimento e logo em seguida, eu tenho o hábito de perguntar para as pessoas:
como é que está a sua alimentação? Né? Por quê? Porque a maior parte das mazelas físicas, né, se não todas, eu nunca vou, não sou aquela pessoa que vai poder, não, sempre é 100% a comida. Não, não posso dizer que é sempre assim. Né? Isso, inclusive, na minha opinião, seria incorreto. A, a, a situação é sempre um conjunto, são vários fatores, né? Vem aquela situação de autoestima, de amor próprio, vem aquela situação que foi mais desafiadora, que gerou uma ansiedade, um estresse, um pânico, aí foi uma situação, sei lá, de morte de familiar, ou um acidente, ou algo ruim que aconteceu e causou um trauma naquela pessoa. Então, podem ter muitos fatores emocionais aí envolvidos para criar aquela doença. Então, da mesma forma que uma doença, ela começa a ser criada na mente, né? E ela vem do campo sutil, do corpo emocional e mental, para o corpo físico. Isso no olhar de um atendimento integrativo, onde você olha o ser como um todo e não só por partes. Então, você sabe que essa estruturação da doença se faz assim. E da mesma forma, você vai construir a saúde da pessoa. E por isso que é importante que na sua anamnese você faça várias perguntas. Perguntas relacionadas à idade, se é casado, se não é, se tem filho, se não tem, se mora em casa própria ou não, se tem emprego ou se não tem, se está satisfeita e é feliz no trabalho, qual é a alimentação dessa pessoa, qual o tipo de coisas que ela ingere, inclusive como bebidas, né, e tudo mais. E a partir dessa visão geral, como que ela está se sentindo? Ela passou por algum trauma? Você tem algum sonho que não pôde realizar? Você tem algo que você gostaria de fazer hoje e acha que não é capaz de fazer? Se sente limitada? Existe algo alguma conquista que você manifestou na sua vida que foi transformador? Você vai cavando, você vai perguntando um monte de coisa para essa pessoa. E de acordo com o que ela vai trazendo, aí você vai fazer as suas pesquisas. Um terapeuta, quando ele não sabe o que, que é alguma coisa, ele vai atrás, ele corre atrás, ele pesquisa. Um médico, a mesma coisa. O médico, ele viu lá, tá lá com um problema, ele não sabe o que, que é, né? A não ser esses que falam, é uma virose, e só fica nisso, né? Não, a gente tem aqueles médicos que são bons. Ele olha e fala, olha, tá persistindo, você tem o hábito de passar por isso muitas vezes, ele vai perguntar, ele vai cavucar para entender o que está acontecendo. Da mesma forma, a gente também vai fazer isso. A gente vai ter que perguntar, vai ter que cavucar e vai ter que estudar se não sabe qual é o problema. Então, se eu não sei o que é uma diabetes, então vou lá e vou pesquisar o que é diabetes. Vai no Google, ou vai no dicionário, vai aonde você quiser, mas você vai lá e você pergunta o que é essa doença. Quais são os efeitos dela no corpo? O que pode causar? Está mexendo com quais sistemas? Então você faz a sua pesquisa para descobrir o que no corpo físico aquilo está fazendo, o que aquilo está mexendo no corpo físico. Feito isso, aí você vai para o corpo emocional e mental. E para isso são outros livros. Normalmente você não vai achar muita facilidade no Google, talvez sim, talvez não sei. Eu normalmente pesquiso em livros. Então você vai pegar um livro de Luiz Hay, como você pode curar a sua vida. Você vai pegar uma Cristina Cairo, onde você vai pegar a linguagem do corpo e vai lá pesquisar. E nisso existem N livros que estão aí. Eu citei dois aqui que são mais famosos e eu uso muito esses dois, adoro essas duas autoras. E você vai pesquisar, ok, o que diabetes, né? Qual é a causa emocional da diabetes? Ai, não, Girassol, não tem diabetes no livro. Ah, mas você sabe qual é o sistema que interfere. Aí você vê lá qual que é o sistema que interfere, vai lá no livro e procura. Sistema tal. Problemas relacionados ao sistema tal está relacionado com que tipo de emoção, com que tipo de pensamento. E você faz essa pesquisa. Na sua pesquisa, à medida que você vai pesquisando, você, na primeira parte que é física, fisiológica, você já vai lá nos seus Sandívinos, nos gráficozinhos de Sandívinos que você tem da sua apostila. Vou pegar aqui para vocês, para que ficar visual. Você vai lá nos gráficozinhos, certo? Os gráficozinhos do seu trabalho, e você vai olhando. Você pode olhar pelo índice, ou você pode olhar os gráficozinhos. E você vai anotando, não, esse sistema tal, sistema linfático,
sistema imunológico, sistema não sei o quê, não mexe com esse, é o sistema urinário, não importa. Você vai anotando quais partes do corpo precisam ser trabalhadas. Anota no papel quais são as partes do corpo que precisam ser trabalhadas. Aí você vai para o outro lado. Aí você vai para os valores, os aspectos divinos, tem tudo em Sandivini, e também para o que se manifesta ao contrário disso, que está lá. Então, por exemplo, diabetes pode estar relacionada com falta de amor por si mesmo. Então, você vai lá e procura amor. Se tiver amor próprio, eu não sei de cor todos os sandis, pelo amor de Deus, são mais de 200. Então, assim, você vai lá e você vai procurar autoconfiança, por exemplo, entende? Não, girassol, não tem autoconfiança, procura alguma coisa relacionada a isso. E você vai anotar tudo direitinho. Fez a anotação da parte física, fez a anotação da parte emocional e mental, aí você vai sentar e falar, vamos, ok, como que eu vou fazer o tratamento dessa pessoa? Às vezes, a doença é uma gripe. Às vezes, é uma diabetes, que já é uma doença crônica, que é uma coisa que foi sendo construída, né? E autoimune também. Então, com fibromialgia e tudo mais, as doenças autoimunes, elas têm esse problema. Então, elas são construídas durante muito tempo, às vezes, quiçá, vidas. A gente não sabe. Então, o que acontece? Vai ter tratamento que você vai tratar a pessoa por uma semana. Você vai pedir a ela para tomar aquela águazinha 5 vezes ao dia, ou de hora em hora, fazendo a oração. Você vai dar o Sandivini, ela vai tomar a semana toda. É a gripe vai ficar resolvida, vai curar aquela gripe. Mas quando é uma situação mais desafiadora, vai demandar mais tempo. Então, você pode fazer um tempo mais intenso e depois fazer um tratamento prolongado, e que você de vez em quando vai ter que olhar para ver se o tratamento continua sendo adequado, ou você vai ter que fazer um tratamento que vai durar anos, certo? E aí, dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, aí sim, você vai ver qual método que você vai poder usar. Então, por exemplo, existem coisas, vamos supor, eu passei por uma gastroenterite há pouco tempo, comi uma coisa que não estava bem, eu e meu marido passamos mal, né? Eu estava com dor de estômago, eu estava com dor, entende? Não era o momento de eu pensar, nossa, por que eu estou sentindo dor? Eu estava com dor, eu peguei o gráfico de Sandivini da dor e botei no meu estômago e eu tratei naquele momento, e passou a dor. Entendeu? Eu estava com dor. Então, eu estava querendo pensar em muita coisa. Eu teria que me autotratar naquele momento. Então, eu usei o método de pegar o gráfico, colocar no meu corpo e ficar em oração. E eu fiquei em looping de oração. Entende? Eu não fiz oração só por 12 segundos. Eu fiz muita oração. Né? E fiquei imersa naquela energia. Esse é o método. Então, por exemplo, tratamentos, muitos perguntaram com relação ao tratamento de vícios. Vícios de celular, vício de alcoolismo, de drogas, mesmo vários vícios diferentes. O tratamento com vício é uma coisa longa, é uma coisa que você tem que buscar, você tem que ir por várias frentes, entendeu? Então você vai colocar Sandivini debaixo do colchão, você vai colocar Sandivini na água que a pessoa bebe todo santo dia, você vai colocar, inclusive, Sandivini de autoconhecimento e autopercepção, para que a pessoa realmente note que ela está num processo de vícios e que ela precisa sair daquilo. E ela precisa de força para isso, ela precisa de disciplina para isso. Então, é um processo desafiador. Então, não vai ser só colocar um gráfico no corpo, apesar de que é uma ótima forma você colocar o gráfico no corpo, né? Mas você tem que gerenciar pensamentos, por exemplo, né? Então, no caso, por exemplo, da dor, eu usei o gráfico diretamente no corpo. Mas aí depois que a dor tinha passado, tinha diminuído, eu já tirei várias coisas. Aí veja, olha só como é que eu estou me tratando, que eu ainda estou no processo de tratamento, não estou mais com dor, mas estou me tratando. Então, o que aconteceu? Apliquei naquele momento, com dor, feito, resolvido. Quando vinha a dor, eu pegava, colocava e começava. E isso aconteceu várias vezes em momentos diferentes. Paralelo a isso, eu fui lá e pesquisei sistema digestório, sistema excretor,
Dor, fui lá e pesquisei. O que está relacionado ao estômago? O que está relacionado à dor? Ah, dor tem a ver com culpa. Gastrite nervosa. Gastrite nervosa está relacionada ao quê? Não querer digerir as coisas, querer controlar, querer as coisas daquele jeito. Eu fui pesquisando. Isso tudo, gente, eu estou falando de mim. Isso aconteceu comigo. Então, eu fui lá, coloquei lá na reta todos os sistemas do corpo físico que eu precisei tratar, anotei. Toda a parte emocional e mental, anotei. Aí eu peguei a minha farmácia, porque no meu caso eu já tenho uma farmácia pronta. Aí eu peguei a minha farmácia. O que eu fiz? Peguei a minha farmácia, peguei um saquinho, que eu gosto de usar Vibute, coloquei Vibute aqui dentro, coloquei no saquinho, peguei um gráfico de vinha distância, botei meu nome, botei o saquinho lá e tá lá, em cima da minha cômoda, não é esse que tá aqui, o meu tá lá em cima da cômoda, tá lá o envio à distância para tratar a questão da gastrite. E aí eu tô tratando a questão à distância, estou tratando há um mês. Veja bem, há um mês eu estou tratando isso, ok? Dentro desse um mês, Girassol, você foi no médico? Eu, Girassol, sabendo do meu corpo, conhecendo o meu corpo, eu tenho 25 anos de yoga, trabalho com naturopatia direta e agora diretamente, indiretamente, há muitos anos. Então, eu conheço o meu corpo. Eu já passei por isso antes. Então, sabendo o que era da primeira vez, eu fui com medo, fiquei toda preocupada, fui no médico, tomei antibiótico, tomei trocentas mil coisas que ele me deram, não adiantou nada. O que adiantou para mim? Foi cortar as coisas que não me faziam bem, que eu tinha voltado a comer, e inserir o suco vivo, inserir o suco verde, ficar mais frugívera. E assim eu tenho mantido. As vezes em que eu voltei a sentir dor, foi porque eu saí da alimentação. Porque naquele dia eu resolvi comer feijão, por exemplo. Comi um arroz com feijão. Aí o feijão me fez mal pra caramba, entendeu? Me trouxe gases, me trouxe queimação. No outro dia foi o que houve? Eu estava comendo uma salada crua, mas aí o tempero foi feito com vinagre. Eu já odeio vinagre, eu não gosto de vinagre. Mas tinha um pouco de vinagre no molho. E aí o vinagre, gente, me deu uma ardência. Eu estava em dor absurda e eu precisava, eu tinha assim 40 minutos para melhorar porque eu tinha uma reunião de trabalho e eu precisava melhorar. Então eu peguei o Sandivini de novo, peguei o Sandivini da dor, botei, fiquei a reunião inteira com aquele negócio. Era uma reunião, inclusive, de curso de educação para professoras com educação em valores humanos. Então, assim, e fiquei lá me tratando a reunião toda, e graças a Deus a dor diminuiu muito, né? Então, mas eu conheço o meu corpo, então eu sabia como é que ele ia reagir a um antibiótico, que eu tomei há uns 13 anos atrás, quando isso aconteceu, e agora eu falei, não vou tomar um antibiótico, eu conheço o meu corpo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que largar de preguiça, né? Deixar de procrastinar a mudança e olhar para isso que está acontecendo comigo. E aí eu parei para olhar isso que estava acontecendo comigo. E nisso eu ainda estou olhando o que está acontecendo comigo. Por quê? Porque não é do dia, não é da noite para o dia. Aí tá. Então tá. Tratando com o gráfico diretamente, quando a coisa aperta, tratando a gastrite à distância com o gráficozinho lá. Ok. Coloco a minha água nesse gráfico de envio à distância, estou falando desse gráfico aqui, ó. Tá? Do gráfico de envio à distância. Coloco a água aqui também e bebo aquela água, certo? Eu posso pegar combinação de estômago, posso pegar combinação e colocar embaixo de onde eu medito. Eu posso colocar água ali em cima, inclusive eu tenho feito. Eu peguei a combinação do Sandivini, ela tá bem aqui, ó, que é o tônico para cura e rejuvenescimento. Esse tônico aqui, ele tá na minha mesa, gente, tá aqui debaixo do vidro. Eu coloco a garrafa de água em cima dele. Se eu estou tomando um leite germinado, está em cima dele. Eu faço oração e tudo que eu tomo, eu pego essa garrafa e está ali com o tônico para cura e rejuvenescimento. E nisso,
eu estou me tratando há um mês, fala, nossa, mas demora tudo isso? Demora. Não pense que porque você está indo no médico, a coisa vai ser resolvida em uma semana, tá? Dependendo do tanto de tempo que você está criando a doença, vai durar mais tempo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu parei? Eu estou só com o Sandive? Não, eu não estou. Eu estou tomando leite germinado, eu estou tomando suco vivo, eu estou tomando suco verde. A minha alimentação voltou a ser 80% a 90% crugívera. E eu voltei para a minha alimentação crugívera. E aí eu estou olhando para aqueles aspectos meus que não conseguem abrir mão do controle e assumir o comando, porque existe uma diferença, né, entre você querer controlar tudo e você estar no comando. É uma diferença muito grande, né? Eu querer controlar tudo na minha vida, tudo vai ter que ser do jeitinho que eu quero, na hora que eu quero, da forma como eu quero. Só que adivinha o quê? A vida não é isso. Então, eu vou ter que lidar com as dificuldades e os desafios que vão se apresentar. De um trabalho que você quer realizar como equipe, de repente a outra metade da equipe desistiu, a outra metade da equipe não tem nem cara de falar com você, não, nem me manda uma mensagem, por quê? Ah, não, porque não sei por quê. Mas simplesmente vai acontecer isso, e aí aquela pessoa vai desistir do trabalho, e aí você vai ter que manter o trabalho sozinho. Ou não, talvez seja o momento de desistir. Então, eu tive que passar por todas essas análises. Quais são as coisas dentro de mim com relação aos meus familiares que eu estou tentando controlar, né? Então, muitas vezes eu, no terapeuta, como uma pessoa que está constantemente buscando aprimorar-se, né, buscando se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais gentil. Eu tenho, isso, gente, é o caminho. Eu tenho que olhar para as minhas sombras. Eu tenho que olhar para os monstrinhos que eu estou guardando lá no meu ser, lá no âmago, lá no íntimo. E eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque eu não vou poder controlar tudo. E aí eu vou lá no Sandivini, peraí, eu descobri que tem a ver com questão de controle. Então, será que eu consigo ficar mais em paz? Trazer maior fluidez para a minha vida? Aí eu vou lá e avalio. Aí como é que eu escolho o Sandivini? Eu posso escolher o Sandivini, como eu falei, de acordo com aquilo que eu vou pesquisando nos livros, mas eu também posso usar o meu pêndulo. Quem é radiestésico, quem trabalha com radiestesia, pode utilizar o pêndulo. É isso daqui, às vezes eu faço isso com pessoas estranhas, eu gosto de me testar. Às vezes chega uma pessoa, fala tudo para mim, ao invés de eu primeiro ir fazer a minha análise, como eu falei agora há pouco, eu pego o pêndulo e eu nem leio. Eu pergunto, precisa de algum daqui? Sim? Não? Passo. Precisa de algum daqui? Sim? Não? Passo. E vai passando e eu pego todos os sandíveis. Aí depois eu vou olhar quais são os sandíveis que saíram. E é muito interessante, porque quando eu estou conectada, quando eu realmente estou no alinhamento para fazer esses atendimentos assim, gente, sai a mesma coisa. É uma coisa assim que você fica, como assim? Né? Então não importa, a sua mente vai estar tão conectada com aquele ser, está tão conectada com a energia do Sandivini, que vai te levar para lá. Seja você conseguindo ler e procurando e querendo saber, ou seja, você utilizando um pêndulo. E eu faço das duas maneiras, não há nada de errado com isso, mas lembrando, Sandivini não é radiestesia. Você pode utilizar a radiestesia e o Sandivini já se utilizou da radiestesia, que são os gráficos, mas ele não é radiestesia, tá? Então, quando você vai utilizar o pêndulo, lembra também de todas as limitações que tem um pêndulo na hora de usar. Assim como também o Sandivini, apesar de que ele transcende muito do que a gente conhece, né, ele ainda, apesar de já ter muitas explicações através da física quântica e tudo mais, explicando como o Sandivini funciona, o campo do Sandivini, assim como o Reiki, o Magnify, Theta Healing, constelação familiar e tudo isso, né? Mas a gente sabe que um campo eletromagnético de um celular, de um tablet, de um computador, pode interferir no processo. Então, você deve escolher um lugar calmo, tranquilo, fazer suas práticas, sua conexão, sua meditação. E aí você está lá na sua mesa, ok. Aí você pode utilizar o pêndulo ou fazer a sua pesquisa. Sol, como é que eu trato, por exemplo, uma pessoa que está com câncer? Né? Teve uma vez, vou contar essa para vocês.
Teve uma vez que veio uma pessoa no meu espaço e essa pessoa chegou aqui no nível, o médico virou para ela e falou: olha, o câncer já se espalhou, está em nível 5 e eu não posso fazer nada por você. Então é continuar o tratamento, é paliativo aqui. O médico falou para a pessoa e, ó, não tem mais o que a medicina possa fazer por você, né? Aí essa pessoa veio falar comigo. E assim, eu aprendi, né, inclusive das palavras de Mikao, das palavras de Mikao Zui e do Hayashi, que um tratamento de Reiki, por exemplo, ele precisa de tempo e paciência. Então, paciência eu tinha, mas e o tempo, com uma pessoa que já está, né, na beira do precipício, que demorou tanto para chegar? Então, eu me vi numa situação que eu falei assim, gente, se o médico já disse que acabou, né? Eu vou jogar para essa pessoa o que eu tô, o que eu tô percebendo, sentindo, ó, o que eu tô percebendo, o que eu tô intuindo e do conhecimento que eu sei o que que isso significa, porque eu já tinha feito as minhas pesquisas, né? Já estava no tratamento com ela, não achava que a pessoa fosse voltar, inclusive, porque o processo dela era bem sério. Então, realmente, eu não esperava que ela fosse sobreviver. E numa vez que você está numa situação dessa, você fala as coisas. E eu cheguei e falei: olha, é o seguinte, não tem tempo para você descobrir sozinha qual que é o seu problema. Então, eu vou virar para você e falei: o seu problema é esse. Tu quer resolver esse problema? Resolve isso. Ela ficou com o olhão desse tamanho assim para mim. Então, claro que eu não faço isso com todo mundo, tá, gente? Acho que isso aconteceu 2 vezes na minha vida e foi em situações assim, que a pessoa já estava, né, na beira do precipício. Os médicos já tinham desistido. Essa pessoa, ela sumiu. Eu não a vi. E eu lembro que eu orava tanto por essa pessoa, eu mandei o Sandilina à distância durante muito tempo para elas. Eu tinha pedido autorização dela, ela tinha dado, e aí eu peguei e mantive lá. Então, quando eu entrava e ia fazendo oração, os sandívinos eram ativados. E ela ficou lá durante um bom tempo, alguns meses. Aí depois de alguns meses eu tirei e falei, bom, parece que, né, não vai voltar, não sei o que aconteceu, não sei, não sabia se tinha morrido, não sabia de nada. 2 anos depois desse encontro, essa pessoa me manda uma mensagem e queria vir aqui, queria fazer um curso específico comigo, e porque ela tinha mudado a vida dela, tinha se aposentado, tinha feito, sabe aquelas mudanças que eu falei? O problema é esse, você precisa mudar isso. Pois é, ela fez. Ela literalmente fez aquilo, né? Ela ouviu. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei olhando, gente, que força, né? Mas estava no fundo do poço também. Então, quando essa pessoa apareceu aqui e eu não sabia, que, lembra, você me tratou há 2 anos atrás e tudo mais, nossa, você não tem noção. E eu escutei isso, você salvou a minha vida. Eu até fiquei meio assim, como assim, cara? Salvar a vida de quem? Eu não tô nem lembrando quem é a pessoa, como é que eu salvei? Quando a menina, olha, quando esse ser apareceu na minha sala novamente, eu olhei e falei assim, não estou reconhecendo. Eu sabia quem era. Na hora que a pessoa chegou, eu soube quem era. Mas eu não estava reconhecendo a pessoa. Ela era completamente, uma energia completamente diferente, com uma força. Ela precisou chegar na beira do abismo para escolher fazer uma mudança, sabe? E isso é muito desafiador. E é importante, uma das coisas que eu conversei com ela, porque ela repetiu essa coisa de que você que fez isso, eu falei, não, eu não fiz isso. Eu só cheguei e eu tive ou a loucura ou a coragem, aí vai para quem quer que seja, eu segui minha intuição naquele dia, e eu rasguei o verbo com você, porque você já estava mal e ninguém mais ia te falar. Então eu simplesmente falei, mas a escolha foi sua. Você escolher fazer todas as mudanças, que eu nem sei se você fez todas, ou o que você fez, ou para onde você
foi sua. E quando você escolheu, quando você começou a estudar, quando você fez a mudança, você começou a manifestar a sua cura. E por que eu estou falando isso aqui agora, já que a gente está falando de atendimento? Porque é importante você, quando está atendendo o outro, você não se colocar na posição de salvador do outro. Isso é tão importante ou mais importante do que fazer uma relação correta de Sandivini para passar para a pessoa. É você dar a ela, né, a percepção, porque a maior parte das pessoas não tem, elas querem um remédio para curar o problema delas, é você dar a essa pessoa a noção de que é só ela que pode se curar. Essa informação é muito importante. Só a pessoa vai poder se curar. E você tem que repetir isso 1000 vezes, de 1000 formas diferentes, porque ela não vai entender muitas vezes. Então você precisa continuar repetindo isso. E é importante você repetir isso para você. Eu não salvo ninguém. Eu não curo ninguém. Eu não sou. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque existe o ego, como a gente conhece aí nas vias da medicina e tudo mais, os caras que se acham os donos e os deuses, né, que podem fazer tudo. Eu lembro, o melhor exemplo para mim disso é o Doutor Estranho, do filme, né, Doutor Estranho. O tanto que aquele homem tinha um ego gigante e não se preocupava em nada com os pacientes dele. E até o momento que ele se tornou um paciente. Aí ele viu o que era aquilo. E aí ele precisou transcender o ego dele para poder se curar. Então, seja com médico, isso daí nós não somos imunes, não. O ego espiritual está lá, bonitinho. A gente cai de um ego para outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós não curamos ninguém. A pessoa se cura. O que a gente faz, no máximo, na melhor das hipóteses, é indicar um caminho melhor ali. Olha, tá vendo esse caminho? Ele pode dar certo para você. Mas também não faz milagre. É como Sandivini, como vocês aprenderam no curso. Sandivini não faz milagre. Não vai fazer milagre. Ele tem uma estrutura de funcionamento dele que funciona. Como tudo. Eu não sei como é que o celular funciona, mas o bichinho funciona. Eu não sei como é que a internet, como é que os caras conseguiram, sei lá, chegar na Lua. Mas eles conseguiram. Sandivini, eu também não sei como é que funciona, mas funciona. Eu até sei, né? Mas eu não sei explicar para vocês. Eu sei um pouquinho de como funciona esse negocinho, né? Mas é igual as vibrações, né? Como hoje, por exemplo, você tem aparelho que através de ondas, né, emitidas, eles conseguem desmantelar um pequeno câncer. Isso hoje tem no Brasil, né? E tem no mundo aí fora. Claro, um dia isso vai chegar para todo mundo, né? Que essa galera não vai ficar segurando essa tecnologia há muito tempo, não. Mas aí vem a outra parte. E essa parte que dentro do Sandivini, eu observo que... Não, peraí. Tem uma parte que não é observada, mas vamos voltar aqui um pouquinho. Volta, rebobina um pouquinho. Então, estou lá no atendimento. Quais são as formas de atender a pessoa? Eu posso, os métodos, né? Eu posso utilizar o gráfico diretamente no corpo. Eu posso dar o gráfico para a pessoa de combinação ou o gráfico de envio à distância para ela fazer para ela mesma a água, para ela colocar lá o nomezinho dela, enviar à distância para ela mesma, eu dou com a farmacinha, tudo pronto para a pessoa. E aí, quando eu estou fazendo ali a anamnese, eu vou perguntar. Eu pergunto, não, peraí, eu estou tratando uma gripe. Então, uma gripe eu não vou ficar tratando durante um ano inteiro. Uma gripe é uma gripe, então esse tratamento já vai ser mais curto. E ele tem que ser mais intenso, então eu faço várias vezes ao dia, por poucos dias, mas mantenho intenso. Ok, resolvi. Se não resolveu, tem que fazer reavaliação. Não, peraí, eu vou tratar uma diabetes. A pessoa já está com diabetes já tem 10 anos. Não, peraí, mas tem história de diabetes na família? Sim, então vou tratar de um jeito. Tem história, não tem história de diabetes? Então vou tratar de outro jeito. Então, peraí, então esse tratamento vai ser o Sandivini 3 vezes ao dia, né? E aí eu vou agregar o outro lado, que é a parte da tarde do nosso curso, né? Como, por exemplo, os conhecimentos que o doutor Gabriel Cousin já trouxe para o mundo, que a diabetes tem cura,
né? Então, qual tipo de alimentação que aquela pessoa vai fazer, né? Ela tem que tomar o suco vivo, por exemplo, a primeira coisa. Ela vai começar a cortar muitas coisas da alimentação e vai transformar a alimentação dela todinha para que ela se cure daquilo. E não vai adiantar você usar Sandívia sem mudar a alimentação, porque a pessoa está com diabetes e o que vem de fora do corpo vai interferir. Da mesma maneira, você vai pegar lá a questão do corpo emocional. Você pode não só dar Sandívia para ela aprender a se amar, por exemplo, se for esse o caso, mas você também pode dar exercícios. Olha, todo dia de manhã, se olhe na frente do espelho e faça essas afirmações assim, assim, assado. Ai, tira só, eu não sou terapeuta, eu não entendo nada disso, eu só quero saber como é que funciona o Sandívia. Você sabe como é que funciona o Sandívia. E você sabe que não é só ele. A parte da tarde que a gente fez do curso é a parte mais importante do aprendizado de Sandívia, que é a mudança dos hábitos. Você precisa incluir isso no seu atendimento. Se você não fizer isso, desculpa, o percentual de auxílio que você vai dar à pessoa não vai ser muito positivo para você ter ali, certo? Então é importante você abranger tudo. Então, não, vou tratar. Então, vamos supor que você fez a avaliação com o pêndulo, e aí eu vou tratar por quanto tempo? 2 semanas? Não. Mais? Menos? Não, 3 meses? Mais 3 meses? Não? Menos? Não, 3 meses, ok, 3 meses. Então, você anota lá, 3 meses de tratamento. Ok, daqui a 3 meses eu vou fazer a reavaliação. Quantas vezes ao dia? 2, 3, 4, 5, 6? Não, olha, tem que receber 6 vezes ao dia durante 3 meses. Aí você vai pensar em como que você vai passar isso para a pessoa. Eu posso colocar, por exemplo, um vidrozinho daqueles de floral, eu posso colocar água filtrada dentro, pego aquele vidrinho, coloco lá no Sandivine, no gráfico, ou né, na farmácia lá que você vai fazer para a pessoa. Você transfere a vibração para aquele, olha, você vai tomar isso daqui, 3 gotinhas, 5 vezes ao dia. Tá? E toda vez que você tomar, você vai ativar fazendo 15 segundos de oração. Pronto, você já passou a informação para a pessoa. A água não vai fazer mal para ninguém, é água, certo? Então, assim, e a pessoa vai estar usando a vibração, mas não deixa esse produto aqui, esse produto que eu falo, produto de vibração, né? Perto de computador, de celular, busca deixar num lugar neutro, né? E para você poder usar. Se você tiver que levar na bolsa, coloca dentro de um vidrinho de alumínio e coisas assim que ajuda a impedir de fazer qualquer coisa, estragar o processo. Então, você tem isso, você pode oferecer isso. Aí, dali a 3 meses, você para avaliar como é que você está sentindo. Nossa, eu tive um equilíbrio muito maior. Então, quando eu comecei a tomar aquele suco com Sandivine, aí que melhorou de vez. Né? Eu achei muito interessante produzir gráfico e utilizar de conjunto americano, colocando debaixo da comida e comer, fazendo oração com aquilo. Nossa, eu achei muito interessante que o meu problema de glaucoma, por exemplo, que eu estava tratando com Sandivine, além de beber a água, além de enviar à distância, eu também fiz o meu óculos. Então, eu coloquei o óculos e agora eu tenho um hábito. Toda vez que eu toco no meu óculos, eu faço uma oração. E isso realmente potencializou, eu estou enxergando muito melhor, né? Eu vou poder fazer a cirurgia em breve, a pressão baixou. E eu também percebi que eu não estou mais sentindo tanta raiva quanto eu sentia antes. A gente entende? A pessoa começa a trazer informações para você de tudo quanto é lado. E aí você faz essa avaliação com a pessoa, ela fala, ok, você percebeu isso? Então a gente vai continuar com isso, vamos pesquisar, precisa? Quer pesquisar no pêndulo? Pesquisa. Se não quiser, vai da tua intuição. Não, então vamos continuar com isso por mais um mês e depois a gente vai mudar um pouquinho. Eu vou fazer uma reavaliação de quais Sandívinas eu vou usar em você. E aí você vai e pesquisa. E às vezes não vai ser útil mais aquela sequência que você organizou, você tem que fazer outra. Teve uma vez que eu falei assim, vou testar. Olha só o que eu já fiz. Gente, eu já fiz tanta coisa com Sandive. Eu falei assim, eu peguei o pêndulo, eu não queria nem olhar o que ia sair para mim. Então, eu peguei o pêndulo e comecei a perguntar, que eu preciso de alguma coisa nessa página? Não, passo. Sim, pego separado. Aí eu fiz a combinação, deixei pronto e deixei lá.
Essa combinação eu me lembro que eu usei durante mais ou menos 6 meses, porque foi o tempo que me foi me dado para usar. Gente, saiu lepra para mim, saiu aquela doença, tô com a palavra Tiffany na cabeça, mas é o nome da doença parecida. Bom, essa doença aí, que nem existe, que nem existe mais. Tipo, saiu 4 doenças e dessas 4 doenças, 2 já estão erradicadas. Tipo, não existe mais. Aí eu fiquei assim, peraí, como assim? Por que que saiu para mim tratar essas doenças? Aí eu sentei em meditação, né, que eu tenho o hábito de meditar de manhã, então aí eu lancei para o universo, eu já estou fazendo tratamento com Sandivini, como me foi aconselhado, tudo, mas por que que saiu essas doenças para mim? Nem tem isso no meu país, eu não vou viajar, por quê? E aí veio o esclarecimento, é atemporal, gente. Sandivini é atemporal. Significa que eu estou me tratando em todos os meus pontos de existência. Então hoje eu não vejo nem mais como vidas passadas ou vidas futuras. Eu vejo como eu vivendo várias experiências em universos paralelos, porque tudo aqui e agora. Assim é, não existe tempo. Tudo é aqui e agora. Então eu percebi que eu estava me tratando em outras dimensões, em outros tempos. E eu fiz o tratamento durante 6 meses. E eu fui tratada durante 6 meses. Aí depois eu fui fazer a pesquisa para ver se eu precisava continuar e disse que não, tinha passado. Aí são coisas interessantes que vão se manifestando. Porque o que será que aquela doença específica, por que ela se manifestou naquele momento? Né? Por exemplo, a lepra. A lepra, o que eu sei sobre lepra é que vai deteriorando aquela parte do corpo, vai apodrecendo, a ponto, inclusive, às vezes, de cair, se não for tratado. Então, vai morrendo, o seu corpo vai morrendo aos poucos. Quer dizer, você vai perdendo, olha só essa palavra, vai perdendo a vida aos poucos. Você vai perdendo a sua vida aos poucos. Você vai querendo deixar de viver aos poucos. Aí começa por um dedo, aí perde aquele dedo, aí perde o pé, aí perde a perna, entende? E vai se espalhando. Então é uma coisa que se espalha pelas células, contamina, por isso que ficavam separados. Então pensar sobre isso, cara, gente, em algum tempo e espaço, eu estou perdendo a minha vida aos poucos. Então eu fiz o tratamento aqui, fui consciente, pá, fui. Então, tem muitos aspectos. Então, de novo, vamos revisar o que a gente viu até agora. Um tratamento, você vai fazer o atendimento, lembrar que você não é salvadora de ninguém, que a pessoa tem que assumir responsabilidade, inclusive que o ideal é que ela vá no médico se ela não tem, né, a estrutura para se perceber e saber lidar consigo mesmo nesse sentido. É uma escolha da pessoa, mas ela deve ser direcionada ao médico. Ok, feito isso. Você vai fazer a avaliação do SANDIF. Então, você vai primeiro a avaliação física. O que é a doença? Quais são os sistemas? Quais as partes do corpo que eu preciso? Anota tudo. Aí depois vai para o lado emocional e mental. Pesquisa nos livros. Veja o que é, anota tudo. Ok, como que eu vou fazer o tratamento? Qual o método? Vai ser diretamente com gráfico? Vai ser com envio à distância? Vai ser bebendo uma água? Vai ser tudo junto? Vai ser colocando na cama? Vai ser tratando a família? Vai ser tratando a casa? Vai ser tratando, sabe? O que eu vou tratar? Então, você separa. Se a pessoa tiver com muitos problemas, é bom também perguntar. Devo fazer por partes? Qual que deve começar primeiro? Posso fazer tudo junto no único Sandivni? Isso também é importante de perguntar. Se pode fazer tudo junto ou se vai fazer separado. Ah, por quanto tempo vai ser tratado? Quantas vezes por dia a pessoa vai ingerir ou ter aquela vibração no corpo ativado? Feito tudo isso, você, além disso, vai virar com a pessoa e vai conversar com ela. Olha, existe também a questão da mudança de hábitos. Conhecer a si mesmo, ter o tempo de qualidade,
alimentação saudável, vai e pesquise o que é alimentação saudável. Não, não, eu falo com as pessoas, cuidado com, cuidado com a forma como você vai colocar, porque assim, hoje se sabe que todo o alimento que vem de origem animal, seja carne, leite, ovos ou qualquer coisa de derivados, é o, o sinal vermelho. É o sinal vermelho, tá? De pare. Presta atenção. Hoje você tem vários documentários falando sobre isso, né? Você tem muitas pessoas esclarecendo. Vários médicos colocando. Teve um médico que eu achei incrível que ele falou. Ele falou assim: foi num programa na televisão. Eu falei, nossa, isso na televisão assim, para todo mundo ver logo de manhã, assim, no meio da manhã, uau, né? Eles estão evoluindo, eu pensei. E o médico, que é especialista em oncologia, é da área de oncologia, ele virou para a apresentadora e falou assim, quando ela perguntou, e o que, que essas pessoas têm que comer, né? Ele falou, olha, eu digo que só pode comer o que é da cozinha divina, da cozinha da natureza, é a dieta divina. Se não for de Deus, não coma. Eu achei tão interessante ele usar essa frase. E aí vem a explicação: olha, se você consegue pegar e comer, tá tudo bem. Mas se você pegar e mudar para comer, é porque já não é para comer. Então, a alimentação que ele estava se referindo é o que a natureza te dá. Se está na mesa da mãe natureza, você pode comer. Se você precisa fazer alguma coisa para aquilo lá, para aquilo, que aquilo seja comestível para você, é porque não te faz bem. Então aí ele colocou, olha, você pode pegar uma maçã, você precisa cozinhar ela? Não, então ela é da mãe natureza, pode pegar e comer. Manga, todas as frutas, todas as verduras, você pode pegar e ó, mandar ver e comer, e ela vai ser perfeita para você. Agora, se você tem que pegar e cozinhar, já não é boa para você. Se você tem que temperar, já não é boa para você. Então ele foi falando várias coisas assim, e isso é alimentação viva, né? Isso é buscar alimentação viva. Então é a gente tirar o fogão, tirar a geladeira. Só que quem é que faz isso? Então você tem que introduzir isso de forma amorosa para as pessoas. Mas tem que fazer ela entender que ela vai precisar fazer mudanças. Vai ter que fazer Saibaba fala, 1 hora de suor por dia. Se você não suar 1 hora por dia, vai ficar doente. O corpo precisa do movimento. Não importa se é natação, se é andar, se é correr, se é dançar. Não importa. Se é em grupo, se é sozinho. Vai lá e faça. Então, é lembrar de todo aquele conteúdo que vem na parte da tarde do curso e passar isso de maneira amorosa para a pessoa. Mas a pessoa é resistente. Tá, tudo bem, ela pode ser resistente. Mas você também vai virar e falar: ó, esse é o processo de cura. A escolha é sua. Tem uma pessoa nesse momento que eu estou ajudando, dando apoio na jornada, ela pegou H. pylori. Aí ela tomou tantos antibióticos, está 2 meses com esse negócio e nada cura. Está 2 meses, fez tudo. Fez o exame, que é super desagradável, né? Foi lá, fez tudo, pagou caríssimo, então, nananana. Aí ela virou para mim e falou assim: só não sei mais o que eu faço. Eu falei assim: bom, agora que você já viu que nada disso deu certo com o seu corpo, por que que você não tenta o mais simples? Corta a comida ruim, coloca a comida boa, procura olhar para si mesma e ver por que que você está criando uma situação assim no seu estômago. Isso é por conta disso, 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 por conta do estresse que está assim, assim, assado. Aprender a confiar, aprender a entregar, etc. E fui falando para ela. Aí ela começou. Aí assim que ela começou, ela falou assim: mas eu não posso comer nem um biscoitinho. Aí eu falei assim para ela, com toda sinceridade, eu falei: você pode comer tudo que você quiser. Tudo, tudo, tudo que você quiser. Mas é a sua cura, é o seu processo. Nem tudo lhe convém. Então, continuar comendo tudo que você come, deu no que deu. Você está pronta para mudar isso? Então, aí ela
olhou assim, deu um sorriso sem graça. Eu falei assim: eu não estou te julgando, eu sei o tanto que é difícil. Eu passo por isso ainda, mas a questão é nossas escolhas. Eu só posso escolher por mim e no máximo pela minha filha que é pequena. E mesmo assim, ela ainda faz as escolhas dela e quanto mais ela cresce, menos, né, controle eu vou ter sobre isso. Então, o que que eu faço? Eu faço o meu melhor, mas depois a escolha é dela. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Então, tá aqui, vou encerrar essa aula, que eu já tenho aqui uns 50 minutos de aula. Então, vou encerrar essa aula aqui para vocês e vou gravar uma outra, que eu ainda tenho um tempinho. Vou gravar para vocês, espero poder ter ajudado. Gente, Sandivini é uma coisa muito simples. Tentem ir quanto mais simples, melhor, tá? Então, aqui é como faz um atendimento. Vocês viram a simplicidade que foi? Eu tenho que saber o que que é, para onde que vai afetar, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí eu decido um tratamento de acordo com a gravidade da situação que eu estou lidando, ou o tipo de situação que eu estou lidando, né? Então, fica aqui essa primeira aula sobre atendimentos de forma geral, tá? Um beijo, Om Sairam. Sejam todos abençoados.